Amados irmãos, vamos dar prosseguimento à série de exposições na Epístola de Tiago. Nessa manhã, vamos voltar a nossa atenção ao capítulo 1, versículos 5 a 8. Mas antes faremos a leitura dos versículos iniciais, 1 a 4. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez e buscar a bênção do Senhor para esse momento. Ó Senhor, nosso Deus, ouviremos agora, Senhor, a exposição da Tua Palavra e mais uma vez somos obrigados a reconhecer a nossa completa dependência do Senhor. Ajuda, Senhor, o ministro para que ele fale a Tua Palavra, que ele fale da parte do Senhor, que ele fale de acordo com os Teus santos oráculos. Ó Deus, abençoa cada ouvinte, para ouvir humildemente, ouvir com mansidão, ouvir de maneira receptiva, com aquele desejo santo de ver a Tua Palavra frutificar em nossa própria vida. Ilumina nosso entendimento para que possamos compreender. Move, Senhor, a nossa disposição para que queiramos obedecer. E faça tudo isso, Senhor, para a glória do Teu nome, por amor do Teu nome, para o bem da Tua igreja. Oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, no último domingo ouvimos que Tiago, como um servo de Deus, escreveu de forma pastoral a cristãos judeus que tinham sido dispersos por conta de uma perseguição. E por causa disso, então, o primeiro assunto desenvolvido nessa carta pastoral é justamente sobre as provações. Ouvimos sobre isso nos versículos 2 a 4 do capítulo 1. E em resumo, o que Tiago procurou mostrar foi que nós devemos nos alegrar nas provações, pois quando a nossa fé ela é provada, se nós reagirmos de maneira correta, nós nos tornaremos ainda mais perseverantes e isso contribuirá para a nossa maturidade espiritual. No entanto, considerar as provações como um motivo de alegria completa, quando as coisas estão ruins, tudo vai de mal a pior, quando nós estamos enfrentando tristezas, não é algo fácil. Em geral, o que nós procuramos e desejamos em momentos de provação
nos livrar da provação o quanto antes. E é provável que nós vamos orar. E é provável a coisa pela qual nós vamos pedir é: Senhor, pare com essa provação. Por favor, me livre dessa luta. Então, como podemos nos alegrar em meio às provações? Tiago nos diz que isso pode acontecer quando nós consideramos, quando nós pensamos que as provações contribuem para nosso crescimento espiritual. Agora, como podemos aplicar esse conhecimento sobre o papel das provações quando nós estamos sofrendo, quando estamos angustiados, quando estamos sentindo dores por causa de uma doença, quando estamos decepcionados com alguém ou alguma coisa? O que é preciso para seguir esse caminho proposto nos versículos 2 a 4? Tiago nos responde agora, nos versículos 5 a 8. Ele encoraja os seus leitores a pedirem por sabedoria. E é por isso, então, irmãos, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sob o seguinte tema: peça a Deus sabedoria sem duvidar. Peça a Deus sabedoria sem duvidar. É o tema da pregação. E Tiago vai nos mostrar duas coisas. Ele vai nos dizer o que pedir e como pedir. Devemos pedir por sabedoria e devemos pedir com fé. São os dois pontos da pregação. Então, em primeiro lugar, aprendemos que devemos pedir por sabedoria. Vamos olhar mais uma vez para o versículo de número 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, observe que o versículo 5 começa com uma declaração condicional. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria. Essa declaração condicional aqui, ela assume que sabedoria é algo que nós precisamos. E é importante notar aqui nesse contexto que Tiago repete palavras e conceitos para oferecer uma conexão entre as diferentes partes do seu argumento. Por exemplo, olhe para o versículo de número 4. Aí nós aprendemos que a perseverança deve realizar todo o seu trabalho para que sejamos perfeitos e íntegros, e diz, então, em nada deficientes. Esse termo deficientes do versículo 4 se conecta com um termo do versículo 5, quando ele diz necessita. Se, porém, algum de vós necessita. Então, tem uma deficiência, agora descrita em termos de necessidade. Ele vai, então, argumentar. Tiago nos diz algo que não deve, então, nos faltar. Na medida em que nós estamos procurando reagir adequadamente às provações, eis o que não pode faltar. Eis o que vai tapar a brecha e não nos deixará deficientes. Eis o que realmente necessitamos: sabedoria. Mas o que quer dizer por sabedoria? A primeira coisa que devemos ter em mente é que não se trata de uma sabedoria mundana ou terrena. Você não vai obter o que Tiago nos propõe aqui fazendo uma faculdade ou fazendo um doutorado. Não se trata de quão inteligente uma pessoa é, de quanto conhecimento possui, de quantos livros leu, de quanto perspicácia crítica possua, ou até mesmo de quanta experiência prática tenha. A sabedoria, da perspectiva bíblica, começa com uma coisa que eu espero que as crianças saibam qual é. Vocês lembram, crianças? O princípio da sabedoria, qual é? É temer ao Senhor. É assim que começa a sabedoria. Ela começa com uma compreensão adequada de Deus.
Ela começa com uma disposição reverente diante de Deus. E ela prossegue para uma vida que se encaixa, que é adequada a essa compreensão sobre Deus. A sabedoria é o meio pelo qual, conhecendo a Deus, respeitando a Deus, nós podemos discernir qual é a sua vontade em cada situação da vida. No contexto da carta de Tiago, sabedoria aqui significa sabendo quem Deus é, sabendo que Deus quer, por meio das provações, você ter, então, uma perspectiva correta sobre as provações. Portanto, para considerar as provações como motivo de alegria completa, Tiago nos diz, nós precisamos de sabedoria. Agora, se nós não podemos obtê-la através de um curso, como é que alguém pode se tornar mais sábio? A resposta é muito simples. Tiago nos diz, peça a Deus. Esse imperativo aqui, peça a Deus, se conecta com o imperativo anterior, no versículo 2. Tende por motivo de toda alegria. Então, se eu quero cumprir o primeiro imperativo, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, eu preciso cumprir, antes de tudo, o segundo imperativo. Peça a Deus. Indica então que a necessidade da qual estamos falando, a necessidade de sabedoria, ela não pode ser suprida por meios artificiais e mundanos. Não importa o quanto uma pessoa procure ou se esforce para alcançar a sabedoria. A resposta, o ensino bíblico é de que só Deus pode preencher a sua falta de sabedoria. Algo que você não encontra no mundo, algo que você não encontrará em um curso, mas que você só pode encontrar em Deus. Então aqui é útil, meus irmãos, abrirmos nossa Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 2. E nós faremos a leitura. Provérbios 2. Vamos ler do versículo 1 ao 9. Observe versículos 1 a 5 em primeiro lugar, como a sabedoria é fornecida e como se ordena aqui que ela seja buscada. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Observe que disse aqui que nós devemos procurar. Versículo 4, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. É algo a se procurar, mas agora veja o versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Note que então, enquanto os versículos 1 a 5 enfatizaram a necessidade de buscar sabedoria, o versículo 6 deixou claro, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então,
Para obter sabedoria é preciso buscá-la. Mas onde? Com quem? Provérbios diz: só o Senhor a possui, só Ele pode dá-la. Então onde você a procurará? Você deve procurá-la em Deus. O tempo desse verbo aqui em Tiago, peça a Deus, indica um andamento. Quer dizer que a sabedoria não é algo que você pede uma vez. A sabedoria é a coisa a ser pedida por toda a sua vida. Você tem que buscá-la e continuar buscando, continuamente em oração. Agora, observe que Tiago é cuidadoso a nos indicar a quem nós devemos pedir. Ele diz: a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Então, Tiago nos faz olhar para Deus, para pedir a Deus, mas ele coloca diante de nós dois aspectos a respeito do caráter de Deus. A primeira coisa, ele diz: Deus dá a todos liberalmente. A palavra traduzida por liberalmente, ela pode dar imediatamente a ideia de dar em quantidade, dar generosamente. E essa ideia não está de todo excluída aqui. Mas o que nós temos aqui é um advérbio que só aparece aqui em todo o Novo Testamento. E o sentido mais simples desse advérbio é simplesmente, sinceramente. Então, apesar da tradução liberalmente, como está na maioria das nossas versões, ou generosamente, ser uma tradução possível, o contexto aqui indica que devemos pensar em traduzir por sinceramente. Então, usando uma outra linguagem, poderíamos dizer que Deus dá de coração simples. Ele dá de coração inteiro, sem reservas, sem hesitação. É claro que isso também envolve a ideia de generosidade, de liberalidade. Mas o que Tiago está destacando aqui não é tanto a generosidade de Deus, mas a intenção de Deus. Deus dá sem hesitação. É como se, crianças, vocês pedissem ao seu pai alguma coisa. Vamos dizer, você está passeando na rua, crianças, e vocês olham para uma sorveteria e dizem: uau, nada mal um sorvete nessa tarde quente, vou ver se cola. Pai, o senhor poderia comprar um sorvete para mim? E aí, talvez você espere que seu pai vai dizer: não, meu filho, não é a hora certa, está perto da hora do almoço, papai não tem dinheiro agora. Você talvez espere uma certa objeção e você já se prepara para usar mais argumentos, né? Poxa, papai, por favor, estou com tanta vontade, eu sonhei tomar um sorvete hoje e tal. Você vai usar seus argumentos. Mas imagine então que você está nesse dia quente e você diz: papai, queria tomar um sorvete. E seu pai não faz nenhuma objeção. Ele diz: vamos então ali agora. Qual sabor você quer? Fique à vontade para escolher o sabor mais caro. Você diz: oxe, o que houve com meu pai? Não tem nenhuma hesitação em dar. Ele quer dar. E talvez vocês finalmente lembrem: é porque hoje é meu aniversário. Por isso que papai está tão bonzinho assim. Pois o que o texto está dizendo é isso. Deus dá sem hesitação. Usando linguagem humana, ele não vai pensar se ele deve dar, se ele não deve dar, se isso é melhor ou não para você, se isso lhe fará bem ou não, porque estamos diante de algo tão precioso, tão valoroso, que o nosso Pai Celestial não hesitará em dar tal coisa imediatamente a quem lhe pedir. A segunda coisa sobre o caráter deste Pai doador é ressaltada quando o Tiago diz que Deus dá e nada lhes impropera.
Isso quer dizer que quando nós oramos por sabedoria, Deus não irá nos reprovar. Deus não irá zombar de nós. Ele não lançará ao nosso rosto a nossa estupidez. Com isso, Tiago quer mostrar o compromisso de Deus com o seu povo, total e sem reservas. Então, não precisa sentir medo, não deve ter vergonha, não deve ter hesitação em sua oração. Deus está disposto a conceder sabedoria a todos que lhe pedirem, a todos os seus filhos que lhe pedirem. E veja, isso fica claro quando você olha para o final do versículo 5, o que diz aí? E ser-lhe-á concedida. Então, meus amados irmãos, não existe nada mais certo do que isso. Você pode orar e pedir, Senhor. Um rapaz pode orar e dizer, Senhor, me dê uma esposa. Talvez não saiba ele que Deus o chamou para ser um celibatário. Não vai casar. Isso pode acontecer. Pede e não vai receber. Talvez outra pessoa pode pedir saúde, Senhor, me dê saúde. Está doente e talvez vai morrer com essa doença, não ficará melhor. Há coisas que nós pedimos e não sabemos se Deus quer nos dar ou não. Mas aqui está, meus irmãos, uma das coisas que nós podemos ter a absoluta certeza. Deus quer dar sem hesitação, quer dar sem lançar isso diante de você. Ele quer dar, peça, e lhe será concedida, diz o Espírito Santo. Então, isso lembra as palavras de Jesus? Devemos olhá-las em Mateus capítulo 7. Passagem conhecida. Capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate e abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem? Então, amados irmãos, nosso Deus é um Pai bondoso. Os pais terrenos podem falhar com seus filhos, e os pais terrenos podem até fazer algo que nós não gostamos de pensar. Há pais que fazem mal aos seus filhos, mas Deus não é mau e Deus não falha. Ele é bom e todas as suas obras são perfeitas. Então Deus está disposto a conceder sabedoria a quem lhe pede. Não é porque nós merecemos ou porque nos esforçamos muito, mas porque Ele é o nosso Pai, que deseja suprir todas as nossas necessidades, e aqui está uma delas. Nós necessitamos de sabedoria. Então podemos orar com confiança, não porque temos algo para dar em troca, mas porque Cristo nos salvou. Nós nos tornamos filhos de Deus, e em Cristo estamos agora numa posição na qual Deus está sinceramente disposto a nos dar sabedoria se nós pedirmos. Então, como pode ser que nós não temos recebido mais sabedoria? A resposta pode ser achada em Tiago 4. Não temos porque não pedimos. Não temos porque pedimos mal. Por isso, responda a essa pergunta que eu lhe farei agora. Responda aí para si mesmo.
E responda com sinceridade: qual foi a última vez que você orou especificamente pedindo a Deus por sabedoria? Talvez faça algum tempo, e talvez em algum caso você nem nunca pediu por sabedoria. Isso explica porque muitas pessoas passam por provações e continuam sem amadurecer. Não têm sabedoria para aproveitar as provações, para que pelas provações ganhe sabedoria. Isso me faz lembrar o título de um livro do pastor John Piper. O título do livro é Não Desperdice Seu Câncer. E talvez possamos adaptar esse título para dizer que o que Tiago quer nos mostrar ao nos encorajar, pedir sabedoria para passar pelas provações, seja: não desperdice suas provações. Se não pedimos por sabedoria, nós não vamos receber. Se não nos tornamos mais sábios, não somos capazes de reagir corretamente às provações, de maneira que a perseverança faça seu trabalho completo e que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sem sabedoria, você desperdiça suas provações. Portanto, irmãos, peçam por sabedoria. Deus sinceramente quer nos conceder essa bênção. Peça humildemente, insista em sua oração, peça a Deus: ó Senhor, concede-me um coração sábio. Mas enquanto você ora, fique atento aos meios pelos quais Deus responderá sua oração. Às vezes você ora e diz: Senhor, me dê sabedoria. E depois você está conversando com alguém e alguém lhe oferece um conselho sábio. Mas você não é capaz de ver que Deus está respondendo sua oração. Fique atento especialmente à palavra de Deus. Enquanto você lê, Deus está lhe oferecendo sabedoria. Enquanto você ouve pregação fiel, Deus está lhe oferecendo sabedoria. Enquanto você ouve o conselho, a admoestação, a instrução de um irmão, talvez sejam seus pais, talvez sejam irmãos na congregação, Deus está lhe oferecendo sabedoria. Aproveite, guarde em seu coração, aplique a sua vida. Agora, irmãos, que nós já sabemos que Deus deseja dar sabedoria e que nós devemos pedir, precisamos perguntar como nós devemos pedir. Isso nos leva ao segundo ponto, versículos 6 a 8. Vamos ler mais uma vez. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, depois de encorajar a pedir por sabedoria, Tiago mostra a condição necessária para recebê-la. Mais uma vez temos uma palavra de ligação. No versículo 5 ele diz: peça a Deus. Agora ele repete, versículo 6, peça, porém, sem duvidar. Então, ele quer dizer como nós não devemos pedir. A maneira correta de pedir sabedoria a Deus é com fé. Aqui, fé não se refere àquela crença inicial para a salvação em Cristo Jesus. Aqui se refere a uma confiança contínua, por sabermos quem Deus é e o que Deus faz. Então, olhando para o versículo 5, podemos dizer: peça com fé, sabendo que Deus dá sabedoria a todos que lhe pedem. Ele dá sem restrições, sem zombar, sem desprezar. Peça crendo
Pois, como nos diz o nosso catecismo, talvez vocês se lembrem disso, crianças, Ele assim pode fazer porque é Deus Todo-Poderoso, mas o quer fazer porque é Pai fiel. Tudo o que você precisa fazer é pedir com fé, crendo que Ele dá, crendo que Ele é quem Ele diz ser. Mas Tiago também nos diz como nós não devemos pedir. Ele diz, sem duvidar. Esse verbo traduzido aqui por duvidar significa literalmente separar, fazer distinção, discriminar. Então, o verbo quer dizer sem discutir consigo mesmo. O que isso significa? Não se trata então de uma dúvida intelectual. Neste caso, o que está em destaque aqui não é que a pessoa duvida por uma ignorância teológica. A ideia aqui é que tem uma divisão no coração. Ela duvida por falta de lealdade. Então, a falta de lealdade no coração causa uma vacilação, causa uma inconstância da atitude da pessoa em relação a Deus. Por isso, Tiago diz que quem duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. A imagem aqui não é de uma tempestade. A imagem aqui é do bater das ondas constantemente, para cima e para baixo. A posição das ondas muda a todo momento. A imagem, então, indica uma pessoa instável. Isso se confirma quando se olha para os versículos posteriores. A pessoa que duvida é descrita como alguém de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. De ânimo dobre, literalmente significa de mente dupla. E esse termo só aparece aqui e lá depois no capítulo 4, versículo 8. Então isso lança luz sobre o que significa duvidar. Uma pessoa de mente dupla é alguém instável, alguém inquieto, alguém vacilante. É alguém que não está disposto a deixar o mundo e seguir verdadeiramente a Cristo. Essa dúvida é uma dúvida entre o pecado e a obediência. É uma dúvida entre deixar os prazeres do mundo e seguir a Cristo. É alguém que não quer se comprometer completamente. Então perceba, o que Tiago está destacando não é uma dúvida teológica, é a falta de lealdade no coração. Deus dá sabedoria, disse Tiago, sinceramente. E o que Ele espera de você que está pedindo sabedoria? Sinceridade, inteireza de coração. Veja, o versículo 7 diz que esse tipo de pessoa que duvida tem a alma dividida. Essa pessoa não deve esperar algo de Deus, pois assim como a sua mente, seu pedido também não é, melhor dizendo, a mente não é íntegra e o pedido não é íntegro. Deus não vai dar. Amados irmãos, Tiago está nos dizendo algo sobre a sinceridade do nosso coração. Mas aqui é importante uma nota. Tiago não está dizendo que se nós vacilarmos em nossa fé, confiança em Deus, ou se em algum momento tivermos dúvidas, que Deus não nos dará sabedoria, se a nossa fé for fraca. Não é isso que ele está dizendo. Isso fica claro quando nós olhamos outra passagem. Romanos capítulo 4, versículos 19 a 21. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera.
Paulo está falando, obviamente, de Abraão. Mas Paulo não está dizendo que Abraão nunca teve dúvidas. Estamos encerrando a nossa leitura do livro de Gênesis. Você diria que Abraão não duvidou? Ele duvidou muitas vezes. Basta ler o Gênesis para encontrar as dúvidas de Abraão. Mas Abraão teve consistência. Ele continuou fiel a Deus. A lealdade de Abraão não estava dividida, com uma mente duplicada. Mesmo quando ele fraquejou, ainda tem uma confiança a longo prazo. Portanto, Tiago não está dizendo aos seus leitores que se eles forem fracos na fé, eles nunca vão ser respondidos. Não é sobre o poder da sua fé. Sabemos que enquanto estamos nesse mundo, estamos sujeitos a fraquezas dessa natureza. A questão aqui é muito mais profunda. Refere-se ao coração que não é íntegro e consistente. Refere-se a um coração dividido. A pessoa diz, eu quero, mas ao mesmo tempo não quer arcar com os custos do discipulado, a autonegação. Há pessoas que querem Cristo, mas elas querem uma parte do Evangelho, uma parte de Cristo que lhes interessa. Elas querem limitar a abrangência do Evangelho sobre si mesmas. Elas dizem, eu quero mais de Jesus na minha vida. Talvez elas dirão, eu quero mais de Jesus para abençoar a minha vida, para abençoar o meu trabalho, para as coisas darem certo. Mas você quer mais de Jesus para você ser mais humilde? Para você negar-se a si mesmo? Para você se parecer com Jesus? Você quer mais de Jesus para Jesus realmente transformar a vida em sua família, seu casamento, a criação de seus filhos, a forma como você lida com o dinheiro? No domingo, ao ouvir essa pregação, a pessoa pode dizer, eu realmente queria mais da sabedoria de Deus. Mas depois isso não se concretiza em ações condizentes com aquilo que se deseja. Você quer saber se alguém tem um coração dividido? Basta procurar pela seguinte resposta: o que é realmente importante para você? O que você ama de todo o seu coração? Qual é a coisa que você diria? Tire tudo, mas não tire isso. Seu trabalho? Uma condição financeira melhor que lhe permita ter uma vida melhor? Uma casa, um carro, uma posição de destaque? Há outros que escolhem o seu time? Há outros que se apaixonam por alguém e dizem, aqui está toda a minha vida. Qual é a coisa ou a pessoa com a qual você não pode viver se não tiver tal coisa? E um teste eficaz é perguntar o seguinte: alguma dessas coisas é capaz de me afastar do culto a Deus que Ele me ordenou prestar em gratidão a Ele junto com o seu povo? Se um homem me diz, olha, pastor, eu não poderei estar no próximo culto do domingo à tarde, porque haverá o campeonato de futebol e meu time vai jogar e eu não quero perder esse jogo. Aí está, meus irmãos, um coração dividido. Pergunte a esse homem, você ama a Deus? O que ele dirá? Sim, eu amo a Deus. Mas agora, quando ele tem que escolher entre o culto e o jogo, ele escolhe o jogo.
alguém assim, se orar e pedir, Senhor, me dê sabedoria, não receberá sabedoria. Deus é sincero em dar e deseja que sejamos sinceros em pedir. Se Deus não ocupa o primeiro lugar no primeiro dia da semana, certamente Ele não ocupará nos demais dias da semana. Se qualquer uma dessas coisas estiver no lugar ou ao lado de Deus, no coração de uma pessoa, a lealdade dessa pessoa está dividida, não é uma lealdade consistente. Trata-se alguém de alma dupla, de ânimo dobre. E essa pessoa é como a onda do mar. Ela dirá, eu quero o Senhor, mas eu também quero as riquezas desse mundo. Eu quero o Senhor, mas também eu quero os prazeres desse mundo. Inconstância. Se tal pessoa pede a sabedoria a Deus, Deus é muito claro em dizer, não lhe darei. Portanto, é importante que cada um de nós examine seu próprio coração. Se seu coração está dividido, então você tem que pedir, antes de pedir por sabedoria, tem que pedir por fé. Tem que pedir por inteireza de coração, por consistência em sua lealdade a Deus. Ore e peça e diga, ó Senhor Deus, concede-me pela tua graça que eu negue a mim mesmo, que eu tome a cruz e te siga, que nada, nenhuma coisa, nenhuma pessoa, nenhum prazer, nenhuma alegria desse mundo seja mais importante que o Senhor, que eu te siga com inteireza de coração, que o meu coração seja sinceramente teu, e que assim, sendo, o Senhor possa me dar a sabedoria necessária para viver de acordo com a tua vontade, para glorificar o seu nome. Eu encerro com uma pergunta. Você deseja essas bênçãos de Deus? Você deseja que seu coração seja íntegro e sábio? Então, a resposta e o encorajamento está aqui. Peça a Deus que o quer dar e certamente lhe dará. Amém.